Senhoras e senhores, bom dia a todos. A seguir, daremos início à entrevista coletiva que tem por objeto a 56ª fase da Operação Lava Jato, denominada Operação Sem Fundos. Solicitamos a todos, como já é de praxe, identificarem e se informarem qual veículo de comunicação representam. À mesa, apresentamos as seguintes autoridades: o Delegado Regional de Combate ao Crime Organizado e, neste momento, representando o Superintendente Regional da Polícia Federal no Paraná, Maurício Leite Valeixo, o Delegado Igor Romário de Paula, o Delegado-Chefe da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros no Paraná, Felipe Eduardo Hideo Hayashi, o Delegado e Coordenador desta fase, Christian Robert Wuster, a Procuradora do Ministério Público Federal, Isabel Vieira Groba, e a Procuradora do Ministério Público Federal, Laura Gonçalves Tessler. Com a palavra, o Delegado Igor Romário de Paula. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Mais uma fase, como de... Alô? Alô? Bom dia a todos. Mais uma fase aí sendo realizada hoje. Vocês já devem ter os números, são vários estados, uma logística um pouco maior do que normalmente a gente tem feito. O delegado do Hayashi e o delegado Christian, a doutora Isabel e Laura vão detalhar o caso para os senhores. Nós teremos um pouquinho de dificuldade ao longo do dia de passar um balanço para vocês, porque os alvos estão bem espalhados pelo país, mas assim que for possível nós vamos passando aí pela comunicação social para mantê-los atualizados, né? Bom dia a todos. Felipe Hayashi, delegado-chefe da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros no Paraná. Então, a operação de hoje ela é um trabalho de fôlego, ela envolve um tema muito custoso para o Estado brasileiro, que são as fraudes envolvendo desvios cometidos por meios de fundos de pensão, tecnicamente chamados de entidades fechadas de previdência complementar. Então nós sabemos que o loteamento político de fundos de pensão é uma causa de corrupção no Brasil, pois ele cria um risco significativo de gestão fraudulenta de bilhões de reais por meio de investimentos inapropriados no mercado financeiro, no mercado de capitais, ou, como no presente caso, hoje abordado, no mercado imobiliário. Então, nesse caso conjunto entre a Polícia Federal e o Ministério Público, foram formuladas duas representações para a Justiça Federal, agora sob o comando da doutora Gabriela Hart, e a Justiça, então, expediu ordens de busca e apreensão, prisões temporárias e prisões preventivas por conta desses dois pedidos. Um dos pedidos foi formulado pela Polícia Federal e o outro pelo Ministério Público Federal. Em breve síntese, depois, os responsáveis aqui pelas investigações vão detalhar aí tudo que vocês precisarem, mas uma dessas fraudes, ela decorreu de um formato de negócio que é conhecido no mercado imobiliário, conhecido como build to suit, ou seja, a construção sob medida. Significa que o fundo Petros, ele aportou recursos milionários para a construção do imóvel denominado Conjunto Pituba, a fim de abrigar a nova sede da Petrobras em Salvador, na Bahia. Em contrapartida, evidentemente, ao recebimento de aluguéis por um prazo de 30 anos. Sobre esse caso, especificamente, há indicativos de que teria havido um direcionamento para as empresas OAS e Odebrecht para que elas ganhassem essa obra e a superfaturassem, também mediante pagamento de valores milionários aí de propina. Essa obra, inicialmente foi orçada em 320 milhões em abril de 2008 e chamou a atenção em razão do crescimento exponencial, porque em novembro de 2010 ela chegou a totalizar 700 milhões de reais.
Dentro desse contexto, haveria, então, dentro do pedido da Polícia Federal, que o Dr. Christian irá detalhar, a suspeita de que o então presidente do Fundo de Pensão Petros, e responsável aí pela gestão desse fundo à época, ele teria realizado tratativas escusas no âmbito desse empreendimento, que é a Torre de Pituba, e como contrapartida aí ao favorecimento da OAS e da Odebrecht, então ele teria recebido, supostamente, está sendo investigado ainda aproximadamente R$2.800.000 em vantagem indevida por meio de uma empresa de fachada. Até para atualização dos dados da imprensa, então, nós temos aqui hoje um cumprimento de 68 mandados de busca e apreensão, 8 mandados de prisão preventiva, 14 mandados de prisão temporária, nos seguintes estados: São Paulo, nos municípios de Bragança Paulista, Campinas, Guarulhos, Indaiatuba, Santo André e São Paulo capital. Sendo que no estado de São Paulo, praticamente foram efetuadas todas as prisões. Apenas aqui duas prisões não foram realizadas em razão dos alvos estarem fora do Brasil. No estado da Bahia, as buscas estão sendo cumpridas em Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador e Simões Filho. No estado do Rio de Janeiro, as buscas além da capital estão sendo realizadas em Petrópolis, e no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte e também em Nova Lima. Os presos preventivos eles serão conduzidos para a superintendência aqui no Paraná, e os presos temporários, em princípio, eles ficarão no local da prisão. Posteriormente, podendo ser reavaliado o deslocamento deles para a superintendência aqui no Paraná, para os procedimentos seguintes à operação. Então, passo a palavra aqui ao Dr. Christian para ele detalhar aí, fornecer mais informações sobre a investigação da Polícia Judiciária. Bom dia a todos. Essa investigação, ela se inicia em razão da colaboração de 2 operadores num subgrupo ligado a Alberto Youssef, que, por sua vez, através de uma empresa de fachada, receberam valores em torno de 2 milhões e pouco de reais. Nesse contexto aqui, obviamente. E fizeram o repasse desses valores para algumas empresas que a gente chama também de empresa de fachada, ligadas a algumas pessoas parentes de alguns dos dirigentes da Petros. A partir das pesquisas realizadas, a gente percebeu que essa empresa não tem um funcionamento propriamente dito, não tem empregados registrados, enfim, e esse dinheiro circulou por essas contas e foi beneficiar de forma transversa o dirigente da Petros. Então, a investigação da Polícia Federal em si tem esse contexto todo que a gente denomina como lavagem de dinheiro, uma vez que é a ocultação desses valores nitidamente ilícitos, passando por contas e sendo estruturados, colocados no mercado lícito através de empresas de fachada. O que acontece basicamente aqui, em termos de hipótese, é que nós temos algumas hipóteses sobre a efetiva origem desses valores. Dentre elas, obviamente, os valores superfaturados do empreendimento já citado pelo Dr. Hayashi, que foi muito bem conduzida na investigação pelo Ministério Público, que está com essa parte da investigação. Então, as investigações se conectam nesse sentido, e também a outra hipótese é algumas fraudes em outros investimentos do fundo Petros. As buscas, no nosso caso, servem exatamente para detalhar e identificar a origem desses recursos, para que a gente possa definir com certeza, em termos de lavagem de dinheiro, qual é o crime antecedente.
se nós estamos falando de gestão fraudulenta, se nós estamos falando de corrupção ativa e passiva, ou se nós estamos falando das duas coisas, que é possível também. Então, não tinha como fazer uma investigação sem a outra, porque elas são correlatas, estão intimamente ligadas. Então, a nossa investigação, nós não pedimos nenhum mandado de prisão, especificamente, só de busca, até porque nós tínhamos essas hipóteses a serem corroboradas agora com o material apreendido. As buscas estão em andamento nesse instante, e aí, assim que a gente tiver mais dados, como o doutor Igor falou, a gente reportará a vocês. Então, eu agora passo a palavra ao Ministério Público Federal, que vai tratar do outro contexto que está ligado à nossa investigação. Bom dia a todos. Como já referido pelo delegado... Alô? Alô? Então, mais uma vez, bom dia. Como já referido pelo delegado Igor e delegado Hayashi, complementado pelo delegado Christian, a investigação... Alô? Não? Ainda? Mais perto? Alô? Ok. A investigação iniciada pelo Ministério Público teve como ponto de partida elementos recebidos a partir de uma investigação interna realizada na Petrobras a partir de outubro de 2014, elementos esses que foram entregues ao Comitê Especial da Petrobras e transmitidos ao Ministério Público. Esses elementos, eles deram ensejo a pedidos de quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático, dos primeiros envolvidos que se vislumbrava naquele momento, e acabaram por evidenciar os fatos que estão descritos nesta representação do Ministério Público, que ensejou hoje essas medidas cautelares de prisão, busca, bloqueio de bens, e refere-se, como aqui já referido, a um esquema bastante orquestrado e organizado de sangria, né? Mais uma vez, dos cofres da Petrobras e também de atentado à rigidez financeira do fundo de pensão Petros. Essa obra da Torre Ipituba, como aqui referido, foi concebida para ser um empreendimento conjunto Petros-Petrobras, porque a Petrobras se comprometeu a realizar a obra, a Petros se comprometeu a realizar a obra e a Petrobras se comprometeu a alugar o prédio por 30 anos. Né? Sem o comprometimento da Petrobras, o fundo de pensão não poderia ter realizado o investimento. Então, Petros e Petrobras, durante todo o planejar deste empreendimento, se reuniram em grupos de trabalhos, em vários grupos de trabalhos foram montados, e integrantes desses grupos de trabalho, eles se conluiaram, né, com os dirigentes da Petrobras e também com dirigentes da Petros, para fraudar todo o procedimento que culminou com a contratação da OAS e da Odebrecht para realizar a obra. Para realizar a obra, primeiro se passou por uma fase de contratação de projeto, contratação de uma empresa gerenciadora da obra. Os dirigentes dessa empresa gerenciadora, desde o primeiro momento, já estavam em conluio com os dirigentes e presidente, diretor financeiro e de investimentos da Petros. A empresa gerenciadora, em conjunto com esses dirigentes, já escolheram, primeiramente a Odebrecht, depois a OAS, para realizarem a obra. E essa empresa de gerenciamento era uma empresa praticamente sem estrutura nenhuma,
com esses contratos fraudulentos celebrados com a Petros, essa empresa gerenciadora chegou a receber mais de 69 milhões de reais. E os trabalhos de gerenciamento praticamente não eram realizados, porque quem produzia todos os projetos, todos os levantamentos para realizar a obra já eram a OAS e a Odebrecht, que recebiam dessa empresa gerenciadora, em conluio com funcionários da Petrobras, informações privilegiadas no âmbito desse contrato de gerenciamento. Eles também fraudaram a celebração de um contrato de realização do projeto executivo da obra, com uma empresa de nome, a empresa gerenciadora era Mendes Pinto Engenharia, a empresa de projeto executivo Shibasa Projetos de Engenharia Limitada, também sem qualquer estrutura. A quebra telemática mostra a forma como informações eram trocadas entre o OAS, Odebrecht, a empresa gerenciadora, para a realização daqueles estudos preliminares e a própria cotação de preços para o processo seletivo de contratação da obra. Então, quem construiu a planilha de preços para o processo seletivo de contratação da obra, da qual participaram OAS e Odebrecht, foram as próprias OAS e Odebrecht. E elas cooptaram mais duas empresas, Carioca e Engeform, para oferecerem também as chamadas propostas cobertura. Isso tudo, então, contou com a participação dos dirigentes da Mendes Pinto Engenharia, em face dos quais hoje foram expedidos mandados de prisão. Eles, desde o início, já acertaram, né, com as duas empresas, OAS e Odebrecht, que eles, por meio deles, seriam recebidos vantagens indevidas da ordem de 7% a 9% de cada medição da obra. E também já havia um acerto, desde o início, da participação nessas vantagens também do Partido dos Trabalhadores. Como aqui referido, o volume de propinas distribuídos nessa obra chegou ao importe de 68 milhões, então a empresa Mendes Pinto, ela em contrato recebeu 69 milhões para praticamente não realizar as atividades para as quais ela é contratada. E além disso, movimentou-se propina de 68 milhões. Então nós falamos aí já em 140 milhões de reais, já desviados do fundo e, obviamente, embutidos no valor do projeto da construção da Torre Pituba, e se isso está embutido no valor do projeto da Torre Pituba, obviamente a Petrobras se comprometeu a pagar um aluguel superior àquele que deveria pagar, porque a obra não tem aquele custo que foi apresentado e exposto, e, portanto, o prejuízo da Petrobras foi enorme. Os envolvidos nesse esquema, eles fizeram uma grande movimentação no curso da obra, em 2014, para conseguir aditivos contratuais para esse projeto. Então, era um projeto que inicialmente era previsto como sendo da ordem de 320 milhões, saltou para 700 milhões, depois foram acrescentados mais 158 milhões. Esse projeto, ele acabou somando 1 bilhão e 300 milhões. A Petrobras se comprometeu em valores não totalmente atualizados de 2016, eu não tenho esse valor atualizado aqui agora. Ela se comprometeu financeiramente em mais de 1 bilhão e 400 milhões, né, porque é a projeção daqueles aluguéis que ela vai pagar no futuro e, portanto, superiores aos que deveria estar pagando. Durante todo o curso do empreendimento, ou seja, de 2011, quando a obra começou, até 2016, houve distribuição de propina. Os colaboradores afirmam, e isso está comprovado por muitos elementos que já foram reunidos nessa investigação, que havia pagamentos praticamente mensais de propina para essa obra.
né? No que concerne a OAS, portanto, eles distribuíram vantagens indevidas de 7% a 9% por meio da empresa Mendes Pinto, que era para os chamados compromissos institucionais, ou seja, para pagar dirigentes da Petrobras e da Petros. Esses pagamentos, no caso da OAS, eram feitos em espécie, em hotéis em São Paulo. Existe já um amplo levantamento, através de quebra telemática, quebra telefônica, né, de que esses integrantes da Mendes Pinto, eles se hospedavam em hotéis, em momentos em que as programações de pagamento de propina da OAS indicam que estas entregas estavam sendo feitas, já bastante elementos reunidos nesse sentido, e além de receber em espécie em hotéis em São Paulo, na sede da OAS e também em outros locais já identificados, eles receberam também por meio de contratos fictícios, todos esses valores, portanto, para as despesas, as chamadas despesas e compromissos institucionais. Também houve pagamento de cerca de 1% de todo o valor da obra para o Partido dos Trabalhadores, nesse caso, por pessoa interposta de João Vacari, a sua cunhada Marice, que recebia tanto valores em espécie, como também por meio de doações ao Diretório Nacional do Partido. Essa obra era uma obra vinculada à diretoria de serviços da Petrobras, e, portanto, Renato Duque também recebeu o seu quinhão nesta obra, dentro da linha da regra do jogo, né, em que toda a obra da Petrobras que se submetia à diretoria de serviços ensejava propina para Renato Duque. No que concerne a OAS, os pagamentos foram feitos através da sua empresa D3TM. No que concerne a Odebrecht, esses pagamentos foram feitos por meio de empresa offshore. Cooperação internacional também foi intensa nessa investigação, revelando empresas offshore com contas sediadas no exterior e que, então, eram utilizadas para recebimento dessas vantagens. Também o ex-presidente da Petros recebeu uma enorme soma de valores, tanto em espécie, operacionalizadas por marqueteiro do Partido dos Trabalhadores, da ordem de mais de 3.020 mil reais, no que concerne a OAS, e também, quanto à Odebrecht, os pagamentos... tanto em espécie, na cidade de São Paulo, houve arrecadação por ele, como também através de conta em offshore. Isso é um apanhado da OAS. E com relação a Odebrecht, da mesma forma, porque Odebrecht e OAS, elas formavam uma sociedade de propósito específico nessa obra, que é Edificações Itaigara, né? A OAS tinha liderança nessa sociedade de propósito específico, com 51% das cotas, e a Odebrecht com 49,9%. Então, a Odebrecht também fez o pagamento da sua parte, de 7%, por intermédio da gerenciadora Mendes Pinto, para os chamados compromissos institucionais, ou seja, pagamentos para Petrobras, para Petros. Além disso, houve também aqui pagamentos feitos para o Partido dos Trabalhadores, esses já coordenados pelo chamado setor de operações estruturadas da Odebrecht, usando aquele esquema, né, dos registros naquele sistema Drauses, e há elementos bastante ponderáveis nesse sentido. Renato Duque também recebeu sua parte por meio de uma empresa offshore mantida na Suíça. E esse basicamente é o resumo aí da distribuição das propinas, como já identificadas até o momento, da ordem de 68 milhões. Eu registraria que o que permitiu realmente a fazer avançar essa investigação foram as quebras de sigilo, né, bancário, telemático, fiscal,
e também a cooperação jurídica internacional havida, né, com outros países nesse caso. Então, esse basicamente é o resumo daquilo que até hoje nós apuramos e pretendemos agora com essa fase, com estas medidas cautelares que foram hoje cumpridas, conseguir avançar nessa investigação para conseguir realmente delimitar de forma completa todas as condutas de corrupção ativa, passiva, de gestão fraudulenta, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Então, é isso que nós pretendemos agora envidar todos os nossos esforços para conseguir concluir essa investigação, identificar, delimitar totalmente as condutas e apurar os fatos em toda a sua extensão. Bom dia. Só alguns complementos aqui. De fato, essa é uma investigação que foi bastante complexa, envolve uma série de atores, valores bastante significativos e revela, mais uma vez, o prejuízo causado à Petrobras, o efeito nocivo da corrupção, e nesse caso não apenas o prejuízo à Petrobras, mas o prejuízo ao fundo de pensão, e reflexamente as pessoas que depositaram toda a esperança da sua aposentadoria, de uma velhice tranquila, vendo os seus valores geridos de forma fraudulenta e direcionados mais ao atendimento a interesses privados do que favorecer o interesse daquelas pessoas que realmente deveriam ser protegidas. Há diversas evidências, o caso está bastante robusto, a demonstrar essa relação promíscua que existia entre os executivos das empresas e os gestores dos fundos e os funcionários públicos da Petrobras. Então, mais uma vez se destaca isso, o efeito nocivo e a necessidade de que esse tipo de conduta seja combatida e que seja extirpada do serviço público. Oi, bom dia. Quem fala é Isabela da Globo News. Eu queria checar uma informação. Vocês falam em 2 delatores. Eu estou supondo que alguém seja da Odebrecht, ou seja, a delação da Odebrecht. Queria confirmar se a segunda delação é de Cerveró. Caso seja de Cerveró, há um repasse de parte dessa investigação que foi feita em 2016 ainda para o juiz Sérgio Moro, que cita o ex-governador da Bahia justamente nesse período, que é Jacques Wagner. Queria saber se ele é alvo da operação de hoje. Como eu disse, essa investigação começou a partir de elementos pontuais, de uma investigação interna da Petrobras. Não havia, naquele momento, do início da investigação, qualquer acordo de colaboração celebrado, ali ainda com a Odebrecht. Posteriormente, numa outra fase, já ali avançadas a colheita de elementos, sobreveio a colaboração da Odebrecht. Esses elementos que nós já havíamos coletados, eles ficaram confirmados pela colaboração de executivos que atuavam na Odebrecht Realizações Imobiliárias, né? Porque aqui a gente fala de Odebrecht, mas a empresa da Odebrecht que participou desse esquema, em particular, foi a Odebrecht Realizações Imobiliárias. Posteriormente, colaboradores da área de propina da OAS trouxeram outros novos elementos para essa investigação, robustecendo ainda mais aqueles elementos que nós já havíamos colhidos, e foram todos eles sendo confirmados. Essa investigação não envolve Jacques Wagner, como você perguntou. Os alvos da investigação são esses que estão obviamente referidos na... São os empreiteiros, são os intermediários, inclusive pessoas que atuavam como marqueteiros do Partido dos Trabalhadores,
mais uma vez aí a intermediação de João Vacari, e nós prosseguimos nas investigações para, como eu disse, tentar delimitar de forma completa todas as condutas envolvidas e todos os participantes desse esquema. Um momentinho. Só para complementar, na verdade, não sei se ficou bem compreendido, a fase de hoje envolve duas representações, uma que foi feita pelo Ministério Público, a outra que foi feita pela polícia. Então, quando foi feita a referência pelo Dr. Christian a respeito do início, aí é com relação à representação da polícia. Com relação à representação do Ministério Público, aí envolve outros colaboradores, como a doutora Isabel mencionou, até esse pessoal do setor de propinas, né, também são alvos pessoas ligadas aos fundos de pensão, ao Fundo Petros, né? Mas só para deixar claro que são duas representações diversas, não sei se tinha ficado bem claro. Em relação à nossa investigação, os dois delatores são Roberto Trombetta e Rodrigo Morales, ligados a Alberto Youssef. O que a doutora falou agora é justamente isso. Nós temos duas investigações em andamento e elas são conexas, elas se correlatam quando elas seguem até os representantes da Petros. Né? A partir daí, elas se conectam, e aí nós temos, inclusive, alvos em comum. Então, para entender a dimensão disso tudo, a investigação do Ministério Público está restrita, ou melhor, ela atinge um patamar que a nossa não atinge, ela está em outro viés, mas elas têm laços em comum. Inclusive, o nosso crime antecedente relacionado ao dirigente da Petros pode estar ligado, é isso que a gente vai concluir nos próximos dias, à questão do prédio Pituba. Mas nós também temos outra hipótese de fraudes em outros investimentos através da Petros, que também podem, no nosso caso, levar ao pagamento de propina de um dos dirigentes da Petros, na época. Então, isso tudo agora a investigação vai definir, e para que vocês entendam essas duas situações, né? Mas realmente os nossos colaboradores, Roberto Trombetta e Rodrigo Morales, do subgrupo do Alberto Youssef. Exatamente. Fizeram através de uma empresa utilizadas por eles, fizeram pagamentos para uma outra empresa de parentes desses dirigentes. Enfim, eu não vou declinar os nomes por hora, mas o caminho é esse aí. O dinheiro segue para essas empresas ligadas a esse dirigente, empresas de pessoas, de parentes dele, e a partir daí há outros pagamentos, há rastreamento de outros pagamentos que acabam chegando até esse dirigente. Bom dia, Rafael Moro, Valor Econômico. Apesar do Dr. Christian ter dito que não vai declinar nomes, eu preciso perguntar se Wagner Pinheiro de Oliveira, ex-presidente da Petros, Marice, cunhada do João Vacari, e Valdemir Garreta, marqueteiro do PT, estão entre os presos, são presos temporários ou presos preventivos? Como eu falei no começo, a nossa investigação não tem pedido de prisão. Já tá. Pode responder. Aqui, ó. Aqui. Roubando de você.
Valdemir Garreta está entre os... Não, Wagner Pinheiro, né? Wagner Pinheiro, não há mandado de prisão em face de Wagner Pinheiro. Foram realizadas buscas em relação a ele, em empresas correlacionadas a ele. E houve expedição de mandado de prisão temporária em relação a Valdemir Garreta e a Marice. Não sei se foram todos cumpridos. Então, foram inúmeras prisões preventivas e temporárias. Né? Sim, em São Paulo, todas as preventivas foram cumpridas, foram 2. Na Bahia, foram 6 prisões preventivas e 9 prisões temporárias. Daí, voltando, que eu esqueci de falar, São Paulo também, mais 6 prisões temporárias. Tá? Só que ainda tem, como a investigação a execução ainda está ocorrendo nos estados, eu não poderia ainda declinar, né, os alvos, tá? Uma questão de sigilo. No Rio de Janeiro, nós temos 6 prisões preventivas e 3 prisões temporárias. 6 preventivas e 3 temporárias. Sendo que um preso temporário ele se encontra em Israel, cidadão israelense. Portanto, não foi possível ainda executar essa medida. Todo mundo estava atento com aquela sua primeira ponta. Tá. Minas Gerais, um mandado de prisão temporária. Então, Minas Gerais, um mandado de prisão temporária. Rio de Janeiro, 6 preventivas e 3 temporárias. No estado da Bahia, 6 preventivas e 9 temporárias. E no estado de São Paulo, 2 preventivas e 6 temporárias. Teve uma atualização aí na véspera da operação. Por São Paulo, sim, total... Não, São Paulo, 6 mais 2, 8. Bahia, 6 mais 9, daí 15, né? Rio de Janeiro, 6 mais 3, 9. E Minas, 1. Então, no final da execução, nós vamos ter daí exatamente o que está pendente ainda, mas 3 presos, eles estão no exterior, daí tem um em Israel, um nos Estados Unidos e um terceiro em Portugal. E outros 2 ainda não foram localizados. Tá, então a equipe está tentando fazer essa execução aí. Acredito que mais algumas horas nós tenhamos o número fechado final da operação. Balanço total, daí estão pendentes em torno de 2. Nós já confirmamos para vocês o número das prisões certinho, porque dá uma alteração nessa numeração, porque ocorre de um mandado de prisão, ele pode ser cumprido tanto em São Paulo, como na Bahia, como no Rio de Janeiro, então essa conta pode não fechar, mas a gente confirma logo na sequência e repassa para vocês. 22. Não, então. 22 é porque pessoas que em face das quais havia mandado havia mandado em São Paulo, ela está no Rio. No momento da prisão, então ela fica como Rio, mas é São Paulo. São 14 temporárias e 8 preventivas. O número é aquele mesmo. 22. Dá para aumentar. Isso. São 22 alvos. Isso. Eu tenho uma pergunta para fazer para a doutora Isabel, para a doutora Laura, para
determinar para a gente o valor exato dessa propina? 140 milhões distribuídos para o gestor, para agentes públicos e para o Partido dos Trabalhadores? Confirma para nós, doutora, por favor. O valor total da propina até o momento rastreada, e ela representa, isso é importante, eu até esqueci de assinalar, é quase 10% do valor da obra, da obra de construção, né, propriamente dita. Ela soma... Acho que é aqui no release, né? Não sei de cor. 68.295.866 reais. Esse é o valor da propina. O que eu referi a 140 milhões, porque eu fiz a referência ao fato de que a empresa gerenciadora, que foi por meio dela que se orquestrou lá no início todo esse esquema de crimes, ela mesma, no seu contrato de gerenciamento, recebeu da Petro 69 milhões. Né? Então, a gente somando as propinas com o próprio contrato dessa empresa que não fez, senão fraudes que atingiram a Petros e a Petrobras, a gente soma aí 140 milhões, né? Que não deveriam ter sido gastos. Fora o valor do contrato com a empresa, por exemplo, que fez os projetos executivos, a empresa Shibasa, que recebeu mais 14 milhões para isso, sendo que os projetos eram feitos todos pela OAS e pela Odebrecht, né? Nesse esquema de fraude, de conluio que foi estabelecido. Mas de propina rastreada são 68 milhões até o momento. Hoje, a gente, quando fala em obra, a gente teria que separar a obra de construção, né? Porque o valor da obra de construção atualizado, ele chegou a 747 milhões em valores históricos de novembro de 2010. Esse é o valor da obra. Agora, o empreendimento completo, em valores de hoje... Quando eu falo empreendimento completo, somando o contrato de gerenciamento, o contrato de projetos executivos, o contrato de projeto de arquitetura e mais a obra civil propriamente dito, ele soma 1.317 bilhões de reais. A obra de construção civil é que se imaginou no início custando 320 milhões. Depois ela saltou para 700, porque eles foram, nessa manipulação da fraude, para a contratação da OAS e da Odebrecht, eles incluíam e excluíam itens da obra, porque eles precisavam obter um valor que fosse factível de aprovação no Conselho da Petrobras. Né, porque a Petrobras ia se comprometer financeiramente por 30 anos com os aluguéis. E a Petros também tinha um limite de investimento, porque ela precisa investir de acordo com as regras próprias lá da Previdência complementar. Então, essas regras todas incidindo, no início eles planejaram um procedimento de 320 milhões, porque ele passaria nesses canais próprios, né? E Renato Duque já ali devidamente arregimentado para levar à aprovação da Petrobras esse projeto. Tanto assim que foi beneficiado por valores tanto no Brasil como através de offshore no exterior, porque essa obra estava submetida à diretoria de serviços da Petrobras. Então, apresentaram um valor inicial palatável, e depois, imediatamente, já incluíram itens, fizeram uma obra realmente de porte de grande luxo, né, que é a obra do prédio da Petrobras em Salvador, e então foram incluindo itens, a obra passou para 700 milhões, na licitação venceu a proposta de 588 milhões, eles fizeram aditivos que montaram em mais 158 milhões, então no somar de tudo isso em valores atualizados, obra mais projetos, hoje a gente fala em 1 bilhão e 300 milhões. Só... Oi.
Alô? Tá funcionando? Só para complementar, um dado interessante, e aí tem mais reflexos na nossa investigação, é que esse é um prejuízo enorme, certo? São valores monumentais envolvidos. Mas aí nós nos perguntamos, e o valor dos pensionistas dos fundos, que podem ter prejuízos grandes e não ter a capitalização suficiente para pagamento das suas aposentadorias no futuro. Isso não tem medida, né? Então, essa conjugação, né, doutora? De fraudes esses envolvidos nesse episódio também estão envolvidos em outras operações, já policiais, já denunciados, né? Nas operações Greenfield, Recomeço. É o mesmo grupo de dirigentes da Petros, né, que atuou em vários ilícitos, e toda vez que atos de gestão fraudulentos são perpetrados dentro de um fundo de pensão, toda a rigidez do sistema de previdência complementar fica comprometido, né? É baseado nessa confiança dos investidores, é baseado na confiança daqueles que ali também, para aquele fundo de pensão vertem as suas economias próprias, na expectativa de receber aqueles benefícios previdenciários no futuro, né? Especialmente as aposentadorias, né? E a patrocinadora que também investe no fundo, né? Encerrando aqui agora com a última pergunta. Bom dia, Estelita, da Folha de São Paulo. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é em relação aos valores de aluguel desse prédio. A senhora falou, doutora Isabel, nessa propina da obra, né, no valor de construção da obra, mas eu queria saber se os pagamentos de aluguel também foram superfaturados, que esse prédio está alugado até hoje, se não me engano, né, se isso aí serviu para cobrir aquela propina, se a gente pode falar, então, que a Petrobras pagou 2 vezes, digamos, por essa obra, enfim, qual que é o entendimento em relação ao valor do aluguel? E a segunda pergunta é em relação ao mandado contra a cunhada do ex-tesoureiro João Vacari. Lá no início da Lava Jato, houve um mandado contra essa mesma pessoa e houve uma confusão num vídeo que foi usado até para fundamentar essa prisão com a irmã da cunhada, né? Era um vídeo que ela sacava dinheiro e, na verdade, não era ela, era a irmã, e aí ela foi solta e tudo mais. Eu queria só esclarecer o que há de provas contra a Marice nesse momento, enfim, por que ela foi detida, o que exatamente pesa contra ela, né? Em função desse histórico, né, em relação a ela. Então, nesse empreendimento, o proprietário deste prédio é a Petros, né? E a Petrobras se comprometeu a alugar e efetivamente assinou um contrato de locação de 30 anos. Esse contrato está em vigor. O aluguel inicial, com base em novembro de 2010, era de 3.975.000, ou seja, quase 4 milhões. Hoje, corrigido esse valor, ele já monta mais de 6,5 milhões mensais, né? Esse aluguel está sobrevalorizado? Com certeza ele está sobrevalorizado, porque as propinas pagas nesse esquema, o valor delas ficaram embutidos no valor da obra. Colaboradores falam isso de maneira muito clara, e isso é muito evidente das provas que estão reunidas. E o aluguel é calculado com base no valor total do empreendimento, total, inclusive com base no valor daquele contrato de gerenciamento a que eu fiz referência, ao valor total. É esse que é considerado para ser a base para o cálculo do valor do aluguel. Então, a Petrobras tem, obviamente, prejuízo com essa operação, né? E a Petros porque registra um investimento que não vale aquele preço que está ali lançado também nos seus balanços, né? É um prédio que vale um valor, que tem um valor menor, porque ali está embutido esse sobrepreço da propina. E essa é a propina de 68 milhões rastreada até o momento, né? E como eu referi, os colaboradores, eles registraram também com bastante firmeza, e as provas mostram,
isto tem fundamento, havia pagamentos mensais, né? Esta obra da Torre Pituba, da sede da Petrobras em Salvador, era a obra que mais vertia propina paga pela OAS, na região ali, Nordeste, na Bahia. Então, foi um esquema realmente gigantesco. A ousadia nesse esquema também sempre chocante, porque o pagamento de propina foi feito em 2015, 2016, né? Ele prosseguiu com contratos fictícios, eram pagos mensalmente, mesmo depois do avançar da Operação Lava Jato, né? A Petros, ela, na verdade, contratou um empreendimento por um valor e pagava por um valor acima daquele que realmente aqueles contratos valiam. E foi a Petros alvo desses atos, né, contínuos em vários contratos, né, contrato de gerenciamento, contrato de projeto executivo, contrato de arquitetura, contrato de construção, aditivos contratuais, todos esses contratos tiveram aditivos contratuais, todos esses contratos foram precedidos de procedimentos seletivos fraudados. Então, a fraude estava instalada dentro da Petros, sob a condução dos seus dirigentes. Esse é um prejuízo também de enorme monta, né, para um fundo de pensão, porque a rigidez do fundo fica comprometida. Você perguntou com relação a Marícia, né? Quer completar? Bom, os elementos agora reunidos indicam a participação, né, dela nos recebimentos por via de pagamentos efetuados pela OAS e, inclusive, documentalmente registrados. Valores em espécie e também coordenava os recebimentos para doações para o Diretório Nacional, doações partidárias. Só complementar, doutora Isabel, então, assim, as provas, nesse caso, elas são robustas, principalmente por conta da utilização do instrumento da colaboração premiada. Então, nós estamos falando aí de elementos de informação e provas bastante significativas e fortes no sentido de chegar a essas conclusões nesse momento da apuração, embora a investigação ela vá avançar ainda nas próximas etapas. E só completando mais um pouquinho aquilo que eu tinha dito também, com relação à participação de Marícia, há elementos documentais, né? Documentais, as quebras de sigilo telefônico mostram isso, do pagamento intermediado por ela de forma ali direta. Aqui. Duas questões. A senhora falou há pouco que a fraude estava instalada dentro da Petros, na pessoa dos dirigentes. Nesse caso, por que não se pediu a prisão do Wagner Pinheiro? Uma outra questão, o João Vacari é alvo de mandado de prisão. E, por fim, uma pergunta para o doutor Igor. O senhor está indo para trabalhar no ministério do doutor Moro? Os mandados de prisão foram requeridos em relação aos dirigentes da Petros que atuaram desde o nascedouro e inclusive na fase de celebração dos contratos, em relação aos quais elementos já foram reunidos de maneira ponderável em relação a isso. Sim. São alvos temporários ou de preventivo? Não sei se já... Não sei se já foram... Ainda não, né? Ainda não. Então, vamos aguardar. Com relação à pergunta direcionada ao doutor Igor, não faz parte agora do contexto da presente entrevista coletiva.
Não, ia só explicar como foi colocado já pela doutora Isabel e por mim no início, são duas representações. Uma delas foi formulada pelo Ministério Público Federal, e aí há, né, o instrumento da colaboração premiada como fonte de prova e outros elementos independentes. E fora isso, há uma segunda representação da Polícia Federal, que envolve esse ex-presidente do Fundo Petros, e que essa, né, ela está baseada, evidentemente, em elementos de informação, dados circunstanciais, mas se entendeu no momento que não haveria aí, né, elemento suficiente para um pedido de prisão. Todo esse período porque esses fatos se estenderam, inicialmente já lá em 2008, em 2009 se intensificaram, foram até 2016. Então, nesse período, e relativamente a este caso e a esses contratos, a Petros esteve sob presidência de 3 pessoas diversas, né, que participaram de alguma forma em algum momento, né. E esses mesmos presidentes, eles antes, pelo menos 2 deles, foram diretores de investimentos também. Então, já atuavam ou como diretor de investimentos e depois como presidente, né? Nessa sucessão aí nos cargos diretivos dentro do fundo. Neste momento, encerramos a presente entrevista coletiva, que teve por objeto a 56ª fase da Operação Lava Jato, denominada Operação Sem Fundos. Bom dia a todos.